Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na linguagem surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre as camadas da atmosfera. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra, com cerca de 800 km de altitude. Isso significa que são 800 km contados a partir do nível do mar até o espaço sideral. A atmosfera possui diversas camadas. Não existe uma divisão única dessas camadas, pois os pesquisadores podem usar diferentes características do ar para dividi-lo. A classificação que ensinarei hoje a você leva em consideração a temperatura. Observe aí na imagem. A primeira camada, a que está em contato com a superfície da Terra, é a troposfera. Ela é seguida pela estratosfera e mesosfera, onde cessam a maioria dos cometas. Termosfera é a camada onde ocorrem a aurora boreal e a aurora austral. Por fim, exosfera, que juntamente com termosfera é onde ficam os satélites artificiais. Não existem limites precisos entre as camadas da atmosfera. Elas foram criadas apenas para facilitar o estudo da atmosfera. Vamos conhecer cada camada da atmosfera? Vamos iniciar pela troposfera. Como foi anteriormente falado, a troposfera é a primeira camada da atmosfera. Ela fica próxima à superfície terrestre e tem até 15 km de altitude. É nela que ocorrem fenômenos que geram variações no tempo, como a formação de chuva e de neve, por exemplo. Por isso, esta camada é chamada de troposfera, pois tropo significa movimento. A troposfera possui 90% de todo o gás da atmosfera e é a camada mais densa dentre todas as camadas. Mas o que isso quer dizer? Bem, a densidade é a quantidade de massa em um determinado volume, ou seja, um grau de concentração de alguma coisa em um determinado espaço. No caso das camadas da atmosfera, vamos imaginar um espaço. Esse quadrado pontilhado aí seria o espaço. O mesmo espaço na troposfera e na estratosfera. No quadrado da troposfera existem mais moléculas que no quadrado da estratosfera. Por isso, dizemos que a troposfera é a camada mais densa dentre todas as camadas, pois há uma grande quantidade de gás em determinado espaço. Quando comparamos com outras camadas, essa quantidade de gás é bem menor no mesmo espaço. Você pode estar pensando o porquê de a troposfera ser a camada mais densa, não é mesmo? Isso acontece por causa da força da gravidade, dentre outros fatores. A força da gravidade é uma força fundamental da natureza, responsável por atrair corpos físicos, puxando-os para o centro da Terra. Graças à força da gravidade que nós conseguimos ficar em pé e caminhar. Veja esse vídeo comparativo de dois homens saltando. O homem da esquerda está sob a força da gravidade, enquanto o homem da direita não está sob a força da gravidade. Perceba que o homem da esquerda logo chega ao chão e fica de pé. Isso só acontece graças à força da gravidade. Já o homem da direita salta e demora até que consiga pisar novamente no solo. Sem a força da gravidade, não seria possível manter vapor d'água e as moléculas de gases na atmosfera. Eles seriam ejetados para o espaço. Por isso, ela é fundamental para a vida na Terra, já que o oxigênio é necessário para a respiração dos animais, o gás carbônico é fundamental para a fotossíntese, o nitrogênio é fundamental para vegetais de forma em geral e vapor de água é fundamental para todo tipo de vida. Sem eles, o nosso planeta ficaria sem vida.
O resultado de tudo isso é que quanto mais próximo da superfície terrestre, maior a força da gravidade. Logo, quanto mais longe da superfície terrestre, menor a gravidade. Assim, quanto mais próximo da superfície terrestre, maior a quantidade de moléculas, tanto de gás quanto de vapor de água, e conforme mais longe, menor a quantidade. Veja nessa figura que, justamente por ter mais força da gravidade, a região próxima à superfície terrestre possui mais moléculas, que são essas bolinhas coloridas. Veja que quanto mais longe da superfície terrestre, menor a quantidade de moléculas, devido a uma menor ação da força da gravidade. Essa é a razão da troposfera ser mais densa. Mesmo na troposfera, existem variações. Junto à superfície terrestre, a concentração de gases é maior que em altitudes mais elevadas. Esse ar menos concentrado, que fica bem mais acima, é chamado de ar rarefeito. Justamente pelos gases estarem em pequenas concentrações, em lugares com ar rarefeito, é difícil a sobrevivência. Em outras palavras, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Você lembra o que é altitude? O termo altitude se refere à altura de um ponto em relação ao nível do mar. Cidades litorâneas localizadas no nível do mar possuem altitude zero, enquanto a cidade de Manaus, por exemplo, possui 92 de altitude. O topo de montanhas é um bom exemplo de lugar em alta altitude e com ar rarefeito. O local com maior altitude da superfície terrestre é o topo do Monte Everest. O Monte Everest é uma montanha que fica entre a China e o Nepal, localizado no continente asiático. Ele possui 8.848,86 metros de altitude. A troposfera possui variação de temperatura. Quanto maior a altitude, mais frio será. Por isso, no topo do Monte Everest neva, mesmo que na base da montanha não esteja caindo neve. Veja que onde a moça está, não está nevando. Porém, mais acima, veja que tem neve em branco no topo das montanhas. Quanto mais os alpinistas sobem na montanha, mais rarefeito é o ar. Por isso, a maioria dos alpinistas levam junto consigo cilindros de oxigênio na subida do Monte Everest. Essa adaptação de densidade do ar também é necessária em aviões, naves e estações espaciais em movimento, por exemplo. A segunda camada depois da troposfera é a estratosfera, que vai de 15 a 50 km de altitude. Ela está organizada em camadas, por isso possui o nome estratosfera, já que estrato significa camadas. A camada inferior da estratosfera é gelada, com menos 60 graus Celsius e com poucos gases. Regiões com maiores altitudes possuem temperatura maior, graças à grande quantidade de gás ozônio. A união desses gases ozônio formam a camada de ozônio. A camada de ozônio é responsável por filtrar e impedir a entrada de raios ultravioletas que vêm do Sol, como é possível observar nessa imagem. Os raios ultravioletas, ou UV, são benéficos para nós. Eles nos ajudam, por exemplo, na produção de vitamina D pelo nosso corpo. A vitamina D ajuda em nosso sistema imunológico, cérebro e sistema nervoso em geral. Entretanto, os raios UV em excesso podem ser prejudiciais para a pele e visão, gerando câncer de pele, catarata ou perda de visão. A camada de ozônio começou a diminuir em razão de poluentes como CFC, cloro, flúor, carbonos, que quebram as moléculas de gás ozônio em moléculas bem menores. O Protocolo de Montreal, em 1989, estabeleceu a redução do uso de CFC.
Um dos resultados, segundo alguns pesquisadores do Centro de Voo Espacial Goddard da Agência Espacial Americana, foi a diminuição da quantidade de cloro na Antártica entre 2005 e 2016. Uma curiosidade: embora essa diminuição tenha se popularizado como buraco na camada de ozônio, na verdade, o que acontece não é a formação de buracos na camada de ozônio, como na imagem da esquerda, mas a diminuição na espessura da camada de ozônio, como na imagem da direita. Ela vai ficando assim, mais fina. A camada acima da estratosfera é a mesosfera. A palavra mesosfera vem de meso, que significa meio. Sendo assim, é a camada do meio. Nessa camada, a temperatura costuma ser menos 100 graus Celsius. A mesosfera é a camada da atmosfera onde a maioria dos asteroides é destruído, pois possui pouco contato com gases. Ainda assim, alguns asteroides podem passar dessa camada e chegar à estratosfera, troposfera e até à superfície terrestre. As estrelas cadentes que costumamos ver e fazer pedidos são asteroides em movimento. A camada acima da mesosfera é a termosfera. Ela é a penúltima camada da atmosfera. A termosfera possui uma região rica em íons, que aumenta a temperatura da camada, dando origem ao nome termosfera, já que termosfera vem da palavra termo, que significa energia e calor. Esses íons, assim como o gás ozônio, impedem a passagem de raios UV. Além disso, eles impedem que ondas de rádio escapem para o espaço e fazem com que elas cheguem ao seu rádio. Já pensou se não tivessem esses íons, o universo teria o som de rádio? É nessa camada que acontecem as auroras, que são luzes coloridas vistas no céu da região polar sul, originando a aurora austral, e da região polar norte, originando a aurora boreal. Para mim, é um dos fenômenos mais lindos da natureza. A última camada é a exosfera. Ela possui esse nome porque vem da palavra exo, que significa fora. Ela é fria porque é a camada menos densa. Ela não tem um final bem definido. As moléculas vão diminuindo em quantidade até que desapareçam no espaço sideral. É na termosfera e exosfera que ficam os satélites artificiais da Terra. Um exemplo é o satélite Hubble, que está na exosfera. O Hubble é um satélite artificial não tripulado que possui um grande telescópio e serve para observação do universo. Foi lançado pela NASA, a Agência Espacial Estadunidense, em 24 de abril de 1990. Os satélites artificiais podem ter diferentes funções, dentre elas, auxiliar na comunicação e navegação, auxiliar no conhecimento da meteorologia, auxiliar na área militar, exploração do universo e observação da Terra. O CBERS é um satélite para observação da Terra criado pelo Brasil e pelo Japão. Além dele, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE, trabalha na produção de outros 2 satélites de observação da Terra, o Amazônia e o Mapsar. Você sabia que as imagens que vemos em sites de fotos como o Google Terra ou Google Earth em inglês são tiradas por satélite? O satélite americano Iconos é que registra essas fotos. É cada coisa interessante nesse mundo e universo, não é mesmo? A natureza é fantástica. Agora vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Analise a seguinte situação. Coloca-se um barquinho de cortiça flutuando na água e sobre ele é emborcado um frasco aberto, conduzindo-o lentamente até o fundo.
Ao chegar ao fundo, o barquinho continua sobre a água e flutuando. Explique por que a água não ocupa todo o interior do frasco, cobrindo o barquinho. Então, como é essa questão? O que ele está querendo exatamente? Você tem um pote com a água e dentro desse pote você tem um barquinho que é capaz de flutuar. Você vai colocar um outro pote em cima do barquinho, pode até ser um copo. Quando você coloca esse copo e afunda, o barco continua como se estivesse navegando. O que ele quer saber é por que quando você coloca esse pote, a água não ocupa todo o interior do frasco. O que você acha? Qual a resposta? Então, a água não vai ocupar todo esse frasco porque tem ar dentro dele. Ao modo em que você coloca o copo, a camada de água vai para baixo e o ar que está entre o barco e o copo, ele continua. Por isso, a água não invade o interior do copo. Atividade 2. Marque a alternativa correspondente à camada da atmosfera em que fenômenos meteorológicos como chuvas e neve acontecem. Você tem então 4 alternativas. Letra A, troposfera. B, estratosfera. C, mesosfera. Ou D, termosfera. Qual alternativa é correta? É a letra A, troposfera. É na troposfera que acontecem fenômenos meteorológicos como chuva e neve. Vamos à terceira atividade. Em relação às camadas da atmosfera, assinale V para itens verdadeiros e F para itens falsos. Primeiro item. Troposfera é a primeira camada da Terra. É nela que ocorrem os fenômenos climáticos. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro. Realmente, a troposfera é a primeira camada da Terra e é nela que ocorrem os fenômenos climáticos. Acabamos de ver na atividade anterior. Vamos à segunda alternativa. Termosfera é a última camada da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito. Verdadeiro ou falso? Vamos ver? Falso, gente. A última camada da atmosfera é a exosfera. Vamos ao terceiro item. Estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Vamos ver se é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí, acertaram as questões? Se você não acertou, refaça, que aí você vai acertar. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, conhecemos sobre as camadas que formam a atmosfera. A partir da superfície terrestre, a atmosfera é formada pela troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Conhecemos as características de cada camada. Vimos também que quanto mais próximo da superfície terrestre, maior a quantidade de moléculas de gás e vapor de água. Isso ocorre graças à ação da força da gravidade, que vai sendo mais fraca conforme mais distante da superfície terrestre. Dessa maneira, é possível que moléculas essenciais para a vida, como gás oxigênio, gás carbônico e gás nitrogênio, estejam disponíveis na atmosfera. É muito bom aprender mais sobre o mundo em que vivemos, não é mesmo? Não esqueça que o conhecimento é a base do sucesso, hein? Então é isso. Aguardo você na próxima aula, ok? Um abraço. Tchau, tchau!